O Dador Alegre. Ensaios de Kabbalah, por Mário Sates. Tradução Euclides Scaloni. Editora Ground. Abre aspas. Cada um dê como dispôs em seu coração, sem pena nem constrangimento, pois Deus ama a quem dá com alegria. Fecha aspas. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. A imagem e a semelhança. Desde as origens da Kabbalah, ou tradição secreta, os iniciados representam o nome de Deus, o impronunciável Shem HaMeforash, ou tetragrama, que nos textos escritos é representado assim: Yod, Re, Vav, Re. Deste modo, na vertical, primeiro Yod, Re, Vav e Re por último. A verticalidade da escrita é importantíssima quando se leva em consideração o trabalho espiritual. Trata-se de uma elevação voluntária, de um içamento da mera condição adâmica, como aparece no Gênesis, capítulo 2, versículo 7, a uma autêntica imagem e semelhança. Se observarmos que a forma vertical, semelhante a um contorno humano, procura passar-nos a ideia de que a posição da letra Yod corresponde à cabeça, a do primeiro Re aos braços e a do Vav, que liga o primeiro ao segundo Re, se refere à coluna vertebral, descobriremos até que ponto estamos diante de um sistema de signos, o da Kabbalah, não simplesmente fonético, mas, sobretudo, ideográfico. O duplo Re, por cima e por baixo, tem a tarefa de articular aerobicamente o Adão, que é a imagem do Criador, ao resto da criação. Quanto à letra Vav, sexta na ordem alfabética e, portanto, humana, visto que o homem faz seu aparecimento no sexto dia genésico, ela se limita em sua parte superior com as vértebras cervicais e na parte inferior com o sacro. Tradicionalmente se diz que o Vav se comunica pelo lado de cima com os ascendentes, quer dizer, com os mestres, ou também com os companheiros do jardim do Nogal, iniciados nos mistérios da Torá, e por seu extremo inferior, com os descendentes, a família carnal. O ponto de contato entre as vértebras cervicais e o traço superior do Re é regido pelo ar, pela voz, ao passo que do Re para cima é o plano ígneo que permite ao cabalista reconstruir o que o Deuteronômio, capítulo 33, versículo 3, descreve como a lei de fogo, Eshdat. Assim, pois, se dividirmos o tetragrama vertical em duas partes, separáveis pelo traço horizontal do segundo Re, perceberemos que, do lugar correspondente ao sacro até os pés, a água e a terra regem a criatura humana. Portanto, ao comparar o valor numérico entre as letras Vav e Re, 6 e 5, respectivamente, veremos que a diferença é 1.
um para cima e um para baixo, porém em ambos os casos em favor de Vav, o que significa que um descendente supõe uma redução, uma cessão, e também que se aspiramos da mera condição humana do Vav a do espírito encarnado no primeiro Re, devemos esvaziar-nos, diminuir-nos. Para obter um, há que ceder um, dizia o mestre Deshimaru. Acima, por outro lado, a diferença numérica entre o Re superior e o Iode coincide com o valor do mesmo Re, 5, de modo que esse espírito deve ir e voltar com seu duplo iconográfico, a pomba, para que, somadas suas valências, chegue à cifra do Iode, 10. Quanto à diferença entre o Vav, tradicionalmente considerado o filho, e o Iode, adjudicável ao pai, por ser de 4, faz referência à quarta letra alfabética, o Dalet, letra do verbo, da davar, ou palavra. A palavra, ou davar, é a ponte entre o inexistente e o existente, entre o transcendente e o imanente. Sua gematria, Dalet, igual a 4, mais Bet, igual a 2, mais Resh, igual a 200, ou seja, 206, 26, volta a refletir intrinsecamente o valor do tetragrama, Iode, que é 10, mais Re, que é 5, mais Vav, que é 6, mais Re, que é 5, igual a 26. Portanto, se quiséssemos estudar a diferença numérica entre a palavra e seu criador, sempre segundo a pauta da mística numerológica proposta pela Kabbalah, concluiríamos que 206, 26, dá a cifra 180, a qual, convertida, por sua vez em letras, origina a palavra Kuf e se refere à inicial da palavra Kabbalah, tradição, transmissão. Daí que este sistema de pensamento permite ao discípulo uma espécie de regressio voluntária da cadeia sintagmática da língua ao vazio sempre presente de seus elos. Ao realizar uma leitura interlinear, intraestrutural dos textos, brotam, como por arte de magia, as semelhanças e as imagens de que somos feitos, reluzem as simetrias e as relações. Um exemplo. Se, em vez de subtrair 206 menos 26, somássemos ambos os números, obteríamos 232, transformável na expressão lehab, ao ou para o mestre. É óbvio que, quando a força da palavra se soma à do seu Criador, o discípulo começa a ser um mestre. Porém, como as letras Kuf, P, dizem respeito aos ideogramas da tradição Boca, observamos também que se trata de uma transmissão oral, de uma arte viva aprendida de geração em geração, fixa em suas dimensões explícitas, a Bíblia, porém dinâmica em suas dimensões implícitas, os descobrimentos que dia após dia efetuam os cabalistas. Sendo o hebraico um sistema de escritura consonântica a que muitos mais tarde se acrescentaram as vogais, desde épocas remotas se empregava o tetragrama para articular com coerência os versículos. O duplo Re soa ainda hoje, de acordo com sua posição na palavra, A ou E,
e o iode, ou vav, i, o e u, respectivamente. Como as consonantes pertencem a uma forma de escrita que se denomina quadrática, é pelo movimento circular das vogais que o nome inefável dá vida a todas as palavras contidas nos textos sagrados. Ao mesmo tempo, iode e vav servem, na maioria das vezes, como marcas de plural feminino e masculino, donde nasce a ideia de que o tetragrama iod, re, vav, re é a chave central do código bíblico. Para expressar isto de outro modo, temos o axioma do Rabi Lo Yadua, o desconhecido. Abre aspas. Deus é, no homem, a vocalização e articulação entre o uno e o múltiplo. Quando o homem é partícula, ele é sua onda. Quando o homem é onda, ele é sua partícula. Fecha aspas. O místico Sufi Mansur Khalad, século X, escreveu um belo poema sobre o nome de Allah, também ele composto por 4 letras. Abre aspas. Há 4 consoantes de que meu coração está perdidamente enamorado, e nas quais se abismam meus pensamentos e minha reflexão. Um A que atrai as criaturas para o ato criador. Um L que me inflige a reprovação que mereço. Outro L que me repreende ainda mais. E por último, um H que me faz devagar. Compreendes? Fecha aspas. A interrogação final era dirigida aos companheiros da Rosa, equivalente sufi dos amigos do Jardim do Nogal. A semelhança da tetrarquis pitagórica, a quaternidade do nome de Deus resume em si mesma as direções do espaço e um centro reflexivo, as circunstâncias do discípulo. Todas essas especulações, às quais se acresce a lenda que diz que Adão foi feito dos 4 cantos da terra, procedem do versículo de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, que diz, abre aspas, façamos o homem a nossa imagem, Betzalmenut, como nossa semelhança, que demútero. Fecha aspas. Inicialmente, a cifra do versículo que manifesta o projeto criador, 1,26, e que nos remete novamente ao valor do tetragrama, é a mesma. Em seguida, no sintagma que se traduz por a nossa imagem, encontramos a palavra leb, coração. Na continuação, min, que significa origem ou procedência. Depois o termo nutz, procedente da raiz chispa, fulgor. E por fim a palavra tsam, contração, síntese. Ao constelar novamente todos esses conceitos, e não por casualidade, desembocamos na conhecida frase de São João da Cruz, abre aspas, a alma se vê feita de um imenso fogo de amor que nasce daquele ponto aceso do coração do espírito. Fecha aspas. Estaria São João se referindo ao nódulo seio auricular? Como quer que seja,
O ponto é, também para os cosmólogos, a origem a partir da qual, após um hipotético Big Bang, ocorreu a criação do universo. Os cabalistas consideram a chispa ou a centelha como uma espécie de inscrição luminosa guardada no íntimo de nosso tabicado músculo cardíaco. Trata-se de uma luz envolta em obscuridade, porém, já que no citado sintagma também encontramos a palavra tísil, sombra. Aqui também é preciso citar o príncipe dos poetas castelhano, São João da Cruz, que em seu poema A Noite Escura escreveu, abre aspas, na noite ditosa, em segredo, em que ninguém me via, nem eu olhava para qualquer coisa, sem outra luz e guia, senão a que no coração ardia. Fecha aspas. No que concerne à contração, sabemos que cada célula no miocárdio está dotada da atividade rítmica e que tal atividade é a que provoca o batimento cardíaco. Assim, é a partir dessa imagem que imprime a nossas aurículas e ventrílocos o selo da dançante chispa da criação, que adquirem sentido todas as metáforas posteriores da Bíblia e dos poetas que, como São João da Cruz, bebem da água de suas páginas. No segundo sintagma, que se pode traduzir por como nossa semelhança, encontramos a solução do enigma proposto pelo primeiro. Inscrita entre as suas letras, encontramos a palavra dam, sangue, e também o vocábulo mavet, morte, entre as expressões riven, orientar, e ren, base, suporte. Obviamente, o sangue morre e renasce em seu ciclo hemo e exhemoglobínico, viajando entre sua corrente venosa e sua corrente arterial. Mas também, e isto é significativo, a semelhança com o todo se chega pela morte da parte. Assim, a chispa é para a imagem o que a morte é para a semelhança. Os místicos sentiram na própria carne este grande paradoxo. O citado Halad escreveu, abre aspas, minha morte é sobreviver e minha vida morrer. Fecha aspas. E Santa Teresa, numa estrofe famosa, abre aspas, vivo sem viver em mim, e tão alta vida espero, que morro porque não morro. Fecha aspas. Para expressá-lo de algum modo, essa ambiguidade nasce da respiração e brota daquele sopro primogênito que devemos renovar constantemente no decurso de nossas vidas. A orientação, referida ao coração, também parece lógica, porquanto o circuito sanguíneo, que transporta as imagens que absorvemos do mundo, retorna continuamente ao coração com o fim de polarizar seu périplo. O suporte é, de fato, a própria semelhança, pois quando o discípulo se iguala ao mestre, a criatura, a criação, ou, para o caso, ao Criador, se experimenta a desintegração do ego e a reintegração no eu. Prosseguindo nessa análise, no Gênesis, capítulo 1, versículo 27, lemos, abre aspas, Deus criou o homem à sua imagem, Betzalmó,
A imagem de Deus ele o criou. Bara Otó. Homem e mulher. Zayah Venecheba. Os criou. Bara Otam. Fecha aspas. Criação que parte esotericamente do coração e se estende depois pelos próprios signos que operam, segundo a Kabbalah, esse milagre. No sintagma O criou, temos a chave da luz são-joanina. De fato, se lemos substituindo o tal pelo Resh, Or, luz, em lugar de Otó, a ele, compreenderemos imediatamente porque, muitos séculos depois desse versículo, São Paulo, bom fariseu, diz em Efésios capítulo 5, versículo 8: Outrora erais treva, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. O homem de luz foi durante séculos um apreciado mito gnóstico e tem seu correspondente na tradição budista, em que a raiz sânscrita Bodhi indica precisamente iluminação. Alicerçada na luz, a criatura humana ignora que esse filho, ou Bar, relacionado por São Paulo, já está, desde o ato mesmo da criação, escrito em cada alento, provedor de imagens, helicoide em que se cruzam todas as correntes cosmológicas, dos átomos às galáxias, e destinado a cada passo a reencontrar sua origem, se decide empreender a busca interior. Todavia, antes de efetuar a substituição do tal pelo Resh, letras que unidas formam a palavra buscar, explorar, aprofundar, dar, é possível encontrar nesse a ele, que determina o homem criado, uma expressão, Otó, que também pode ser lida como Ot, letra, signo. A partir dessa descoberta, o discípulo compreende que há em seu coração um signo, um ponto. A letra das letras com as quais o fazedor organizou a vida no mundo. Esse signo crepita, se move em e com cada pulsação que une e multiplica nossa espécie pela superfície do planeta, afastando e aproximando os corações, reunindo a seu tempo imagens e semelhanças. Às vezes, por brevíssimos instantes, os amantes, os casais que repetem a experiência de Adão e Eva, entreveem a luz, a chispa, o fulgor. E esse é o momento em que, ao deletrear seus nomes, se recriam. Homem e mulher, Zayah Venecheba, destinados a reunir e fundir seus cromossomos, podem entrever o raio de ouro, Keren Zahab, com que foram ensartados, rebentos da luz do sol. Ao mesmo tempo, se ao invés de Otam, o criou, cujo sentido é androginal, segundo se pode ver pelo sufixo mem de plural, lemos mita, a partir de uma célula. Compreende-se muito bem porque tanto Platão quanto a Bíblia sustentam que o primeiro ser humano tinha os dois sexos. O rabi desconhecido, Lo Yadua, escreveu em seu Sefer HaMishmish, ou livro do abricó, abre aspas, a passagem do primeiro homem àquele que é definido como varão e fêmea se produz de Otó a Otam.
pela substituição do Vav pelo Mem, letra cuja soma dá 46, número resultante da adição dos 23 pares de asas nucleares dos cromossomos masculinos e femininos. O homem individual tem somente a letra, que é, por assim dizer, consciência monossilábica. Porém, o casal, ou ainda o ser que reuniu em si mesmo, por uma espécie de androginia espiritual, os dois gêneros, possui a verdade polissilábica, já que Otam é em notaricon emet. Fecha aspas. Os cabalistas cristãos do Renascimento, Pico, Reuchlin, Egídio de Viterbo e Postel, acrescentaram a esta visão da imagem e semelhança um dado extraordinário. Descobriram em a sua imagem, Betzalmó, do Gênesis, a palavra Tzlab, que significa cruz, confirmando nesse achado a antiga suposição teológica que mantinha que a crucificação de Jesus de Nazaré estava escrita desde o começo da criação. Aceitemos ou não essa concepção fatalista, a verdade é que no interior de nosso coração se perfila, entre as aurículas e os ventrículos, o esboço de uma cruz que divide e distribui as vivificantes correntes de nosso sangue. E também é certo que os séculos fizeram do Sagrado Coração o lugar onde o Filho revela ao obscuro destino dos homens a centelha do Pai, seu intermitente e sublime fulgor.